Aquecimento global vai acabar com o chocolate no mundo? Primeira cana transgênica plantada no Brasil. Zika vírus destrói tumor cerebral. Descoberta enzima capaz de digerir plástico. Porcos e arroz editados geneticamente. Evidências de água líquida em Marte. Pulmão feito em laboratório. Cientistas fazendo chover e crescer floresta no deserto do Saara. A primeira etapa do projeto Sirius é inaugurada no Brasil. Bebês geneticamente modificados na China. Criada caneta que diagnostica o câncer em apenas 10 segundos. Bem-vindos à Retrospectiva Científica 2018! Pessoal, esse ano foi repleto de ciência. E nós não poderíamos deixar de relembrar um pouquinho das coisas sensacionais que aconteceram ao longo do ano. Que abrem portas para coisas mais incríveis que estão por vir ano que vem. Gente, já no comecinho do ano saiu uma matéria alarmante para quem é amante de chocolate. Segundo especialistas, um aumento de apenas 2,1 graus Celsius na temperatura durante os próximos 30 anos, junto com mudanças na composição do solo, na umidade desse solo, dificultarão muito a vida dos produtores de cacau. E isso pode inviabilizar a produção do chocolate. Então, meu filho, se você é negacionista das mudanças climáticas antropogênicas e curte um chocolatinho, é melhor já ir repensando as suas crenças e passar a entender o que é o consenso dos especialistas. Vamos botar uma meta aí para 2019, vai? Ser mais consciente sobre o nosso consumo nesse planetinha, tá beleza? Esse estudo publicado na Science, uma das maiores revistas científicas do mundo, causou um rebuliço entre os cientistas da área porque mostra que os humanos migraram do continente africano muito antes do que se imaginava, cerca de 50 mil anos antes do que se imaginava. Essa descoberta nos dá mais informações sobre as rotas de migração humana moderna e ajuda a entender melhor a evolução da nossa espécie. A notícia boa é que esse fóssil não vem para o Brasil e não será perdido durante um incêndio de um museu. E não adianta dizer que não sabe do que eu tô falando, não. Vocês devem lembrar que desde que surgiu os primeiros casos de Zika, foi um alvoroço total. Um surto com 230 mil pessoas infectadas. E aí ligaram a presença do vírus com a incidência de microcefalia em bebês, em gestantes com o vírus, e aí foi um rebuliço. Então, muitos estudos foram feitos para entender melhor essa doença. Foi na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, uma droga contra a hepatite C se mostrou eficiente para barrar a transmissão de mãe para filho. E isso foi promissor em testes em camundongos. Nunca é demais repetir. É do Brasil! Brasil! Fevereiro chegou e os estudos de terapia gênica estavam a todo vapor. E como é uma terapia gênica? Basicamente, eles pegam um vírus e usam esse vírus de veículo, como se fosse um transportador. Esse vírus fica vazio e lá dentro eles colocam um gene, um pedaço de DNA que vai consertar alguma coisa no nosso corpo. Esse vírus então é bonzinho, não vai causar nenhuma doença. A única função dele é transportar o gene para dentro da célula. Nesse caso, a função desse gene era ativar o sistema imunológico dos camundongos para matar um tumor de pele, o melanoma. Achou que vírus era só para ferrar nosso rolê? Não. Vamos botar esses danados para trabalhar a nosso favor também. Ele tem talento para isso. A cana geneticamente modificada é resistente ao inseto que causa a broca da cana, a principal praga da cana-de-açúcar no Brasil e causador do prejuízo anual de 5 bilhões de reais. Boa notícia para nossa economia, porque o Brasil é o principal produtor mundial de cana-de-açúcar, que é usada para fazer açúcar, álcool combustível e o nosso queridinho mé. O Einstein da nossa geração nos deixou no dia 14 de março, superando muito a expectativa de vida de uma doença degenerativa grave. Conhecido por suas contribuições para o progresso das teorias que explicam o universo, ele também teve um papel importantíssimo em aproximar a ciência da população. Tio Hawking, gratidão. I'm gonna miss you. Estudos mostraram o lado terapêutico do vírus mais odiado dos últimos anos. Um estudo brasileiro mostrou pela primeira vez que a ingestão do vírus purificado e em baixas concentrações nos tumores cerebrais de camundongos tem a capacidade de reduzir os tumores. É um plot twist melhor que o do Clube da Luta. Devagar vamos aprendendo isso.
isso. Nem todos podem se importar, mas todos já devem saber, pelo menos, que a produção de plástico é um problema ambiental mundial. Os estudos ainda estão evoluindo, mas a descoberta de uma bactéria capaz de degradar plástico para utilizar como fonte de combustível foi o passo inicial para uma mudança. Essa bactéria produz uma enzima que foi isolada e melhorada esse ano. Estão sendo feitos estudos para tornar essa enzima mais eficiente. No meio ambiente, uma garrafa PET demora 300 anos para se degradar. Com essa enzima ia demorar só 96 horas. E os subprodutos ainda poderiam ser utilizados economicamente. A ciência mais uma vez mostrando a solução para nossa falta de consciência. Oi! Uma equipe de cientistas chineses silenciou genes, ou seja, desligaram genes que impediam o crescimento das plantas de arroz. E com isso, aumentaram a produtividade das plantações. O melhoramento genético já é feito há milênios pelos humanos através de cruzamentos direcionados para selecionar uma característica de interesse nas plantas. Mas isso pode demorar muito tempo e tem várias limitações. A ferramenta de edição genética CRISPR chegou para acelerar a bagaça toda. Just do it! No Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, foi identificada uma espécie de arqueia, um ser vivo muito parecido fisicamente com bactérias, mas geneticamente diferente. As arqueias são encontradas em ambientes extremos, como esses lagos termais lá de Yellowstone, e são uma oportunidade incrível para estudar um ambiente que simula a nossa Terra primitiva. A origem da vida deixou várias pistas para a gente descobrir como ela aconteceu. Só tem que procurar no lugar certo. 2018 foi o ano das edições genéticas. Agora foram os porquinhos que foram melhorados geneticamente para ficarem resistentes a um vírus que causa síndrome respiratória e que causa prejuízos na casa de bilhões de dólares só no mercado europeu todos os anos. E adivinha a técnica? Acertou, miserável! CRISPR. Essa técnica ajuda a melhorar a segurança alimentar, a reduzir o desperdício por doenças e a melhorar o bem-estar do animal. Yes, science! Para quem já leu O Pequeno Príncipe, sabe como os baobás são árvores gigantescas e majestosas. Em junho saiu um estudo mostrando que baobás milenares estão morrendo. E a possível causa para esse fato sem precedentes seria a redução da água do solo causada pelas mudanças climáticas. Rapaz, esses danados sobreviveram 2000 anos, mas não estão sendo páreos para a força destrutiva desse primata que chegou aqui por último. Tava rolando a Copa do Mundo, mas o que intrigou geral foi mais um artigo publicado na Science. Já existiam evidências de que tem água congelada em Marte, mas evidências de que existe água na forma líquida no nosso vizinho vermelho são mais recentes. A descoberta reforça a possibilidade de que se encontre vida no planeta, já que a água é essencial para a existência de organismos vivos, pelo menos da forma como a gente conhece. A sonda InSight está lá ainda colhendo dados. E o que será que mais que a gente vai conseguir descobrir? E mais uma vez a gente incrementa os nossos conhecimentos sobre a migração humana. Essas pedras lascadas encontradas indicam que os nossos ancestrais humanos se aventuraram para fora da África muito mais cedo do que se acreditava anteriormente. Estima-se que essas rochas lascadas são datadas de 2,1 milhões de anos atrás. Uma pedrinha lascada pode parecer pouco, né? Mas foi uma tecnologia simples que revolucionou o modo de como eles obtinham alimentos. É tipo um a whole new world. A new fantastic point of view. Esse é o primeiro fármaco à base de RNA de interferência lançado no mercado, apenas 20 anos após a descoberta dessas moléculas. A descoberta deles, inclusive, rendeu o Prêmio Nobel de 2006. Esse fármaco lançado é usado para tratar uma doença genética que muitas vezes é fatal. E essa aprovação anuncia a chegada de uma classe totalmente nova de medicamentos. Porque ao invés de tratar os sintomas da doença, o RNA de interferência vai lá e trata a causa, interrompendo ou revertendo a evolução da doença. Essa aprovação é um grande passo para toda a comunidade científica, que inclui acadêmicos e empresas trabalhando em várias doenças, incluindo câncer e infecção por HIV. Deni é uma moçoila de 90 mil anos de idade que é metade Neandertal e metade denisovana. Essa é a primeira vez que os cientistas identificam um indivíduo filho de pais de grupos hominídeos diferentes.
Olhando só os genes dos fósseis atuais, os cientistas já sabiam que os denisovanos e os neandertais já deviam se reproduzir entre si. Mas ninguém havia encontrado um filho de primeira geração desse cruzamento. Essa descoberta fantástica é mais um tijolinho para a gente descobrir cada vez mais como se deu o nosso processo de evolução. Criacionista chora. Pesquisadores criaram pela primeira vez pulmões em laboratório e transplantaram esses pulmões com sucesso para porcos. Esse estudo publicado na Science abre portas para adaptar o procedimento para os humanos, com pulmões, por exemplo, produzidos a partir das próprias células do paciente, o que evitaria a rejeição de um transplante. E ainda reduziu os tempos de espera para transplante de órgãos. Você achava que cultivar órgãos em laboratório era coisa de ficção científica? Achou errado, otário! Setembro já começou lamentável. A maior parte do acervo, cerca de 20 milhões de itens, com itens arqueológicos, etnográficos, científicos, culturais, foi totalmente destruída. Fósseis, múmias, registros históricos, obras de arte viraram cinzas. É uma tragédia irreparável, é uma perda incalculável, não só para a história do Rio de Janeiro, não só para a história do Brasil, mas para a história mundial. Foi perdido anos de trabalho, de pesquisa, de conhecimento. RIP Museu Nacional. Está sendo estudado como transformar o deserto do Saara em um gerador potencialmente infinito de energia através da montagem de fazendas de painéis solares. Espera-se abastecer metade do mundo em 2050. Mas, olha só que legal, de novo, na Science, um estudo mostrou que essas instalações podem não apenas abastecer o mundo, mas também transformar o Saara para melhor, sendo que uma massiva instalação eólica e solar no deserto aumentaria as precipitações e, com isso, a vegetação local. Uns por aí querendo destruir florestas, outros querendo criar mais florestas. Team Floresta. É a minha melhor opção. Chegamos em outubro, mês das premiações do Nobel. E os premiados da área da medicina tiveram uma sacada genial. Sabemos que o nosso sistema imunológico procura e destrói células mutantes, mas as células cancerosas encontram um jeito de escapar desses ataques e aí o tumor cresce. Os estudos dos imunologistas laureados levaram à criação de um medicamento que desliga essa fuga pela célula do câncer, permitindo que o nosso sistema imunológico consiga combatê-las. E dá-lhe avanços! Donna Strickland foi a terceira mulher a receber o Prêmio Nobel de Física na história do Prêmio Nobel. Antes dela, ganharam o Nobel a Marie Curie em 1903 e a Maria Goppenheimer em 1963. Ou seja, fazia mais de 50 anos que uma mulher não era laureada com o Prêmio Nobel de Física. Donna dividiu o prêmio com mais 2 cientistas e eles foram pioneiros na física do laser. E seus trabalhos levaram à criação de ferramentas de luz. Uma dessas ferramentas é usada para cirurgia de redução de grau dos olhos, por exemplo. E ela foi desenvolvida durante o doutorado de Donna. Em Química também tivemos uma mulher premiada. Foi a 5ª mulher a receber o prêmio nessa categoria na história. Ela e outros 2 cientistas receberam o prêmio por terem desenvolvido uma técnica que permite induzir a evolução de moléculas no laboratório, acelerando o desenvolvimento de novas ferramentas biotecnológicas. Make your dreams come true! Final do ano chegando e teve inauguração aqui em Terras Tupiniquins. O projeto Sirius, que envolve um acelerador de partículas produtor de luz síncroton, pode ser o ponto-chave para a evolução de pesquisas brasileiras e internacionais em diversos setores, como a saúde, área agrícola e até mesmo a exploração de petróleo. É do Brasil! Oh, maravilha, hein? O Nunca Vi um Cientista foi em peso na inauguração do Instituto Questão de Ciência. Passo importantíssimo para o Brasil, porque histórias como o Instituto Royal, o caso da fosfoetanolamina, dos movimentos anti-vacina, deixam claro que os cientistas precisam se unir para brigar de frente contra as pseudociências. Placebo pra cima de nós não, fiote. Surprise, motherfucker. Olha, novembro foi conturbado, viu? Teve até bebê transgênico, quer dizer, supostamente. O que é um passo inédito na ciência mundial. 2 meninas gêmeas estariam sendo gestadas por uma voluntária na China, como foi anunciado pelo cientista chinês autor da pesquisa no início do mês de novembro. O pesquisador explicou que o principal objetivo da intervenção era tornar os bebês resistentes à infecção pelo HIV. E adivinha qual técnica foi utilizada?
CRISPR. Mas, além de não termos ainda provas de que isso realmente foi feito e ele ainda estar desaparecido, ele botou realmente a carroça na frente dos bois. A gente não sabe como isso pode afetar um organismo tão complexo como o organismo humano e quais serão as implicações disso para as crianças no futuro. Além de ter várias críticas sobre o próprio trabalho e questões éticas envolvidas. Por conta de tudo isso, o estudo está suspenso pelo governo chinês até que maiores investigações sejam concluídas. Marras Carça, cara. Um assunto complicadíssimo. E por falar em bebê, agora a notícia é boa. Esse foi caracterizado como o primeiro transplante de útero da América Latina. A receptora, de 32 anos, tinha uma doença rara e nasceu sem útero. Já a doadora, de 45 anos, faleceu com hemorragia, mas já tinha tido 3 partos naturais. Esse é um grande passo para a medicina, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Ponto para a ciência. E por falar em cientista brasileira, a Liv Eberly, de 32 anos, acabou de receber um prêmio de $625 mil, referente à Bolsa MacArthur, que é uma bolsa dada para supostos gênios. E ela recebeu esse prêmio para continuar com seus trabalhos no campo da espectrometria. Ela e a sua equipe desenvolveram uma caneta que é capaz de identificar se o paciente tem câncer de pele em apenas 10 segundos. Os Estados Unidos reconhecendo os nossos talentos. Tá na hora da gente fazer o mesmo. Isso. E em clima de festa, vamos encerrando o último vídeo desse ano, pessoal. E eu queria dizer que esse ano, essa loucura de ficar correndo atrás de coisa pra traduzir pra vocês, e a gente aprendeu muito, foi muito gratificante. E foi uma experiência incrível, a gente faz isso totalmente por amor. E ano que vem tem muito mais a esperar. E com mais ações para incentivar os nossos pequenos a se interessarem por essa área tão importante pro mundo. Para que a gente possa dizer cada vez menos, nunca vi um cientista, e cada vez mais, uau, conheci um cientista. E é em clima de festa que a gente se despede. Até ano que vem.